Nós começamos a perceber, pela palavra de Deus, o que significa essa relação, esse relacionamento. O Espírito Santo era quem guiava o Senhor Jesus Cristo. Em sua humanidade perfeita, Jesus decidiu depender completamente do Espírito Santo. Ele viveu como um homem absolutamente perfeito, ainda que fosse Deus. Mas ele viveu 100% dependente do Espírito Santo. Nesse mesmo livro, Lucas capítulo 4 agora, versículos 16 a 21. Veja que quadro lindo que nós temos aqui descrito. Lucas 4, 16 em diante. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou para proclamar a libertação aos cativos, e dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que quadro lindo nós temos aqui, irmãos e irmãs. Quando ele faz a menção da profecia de Isaías, ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, é o Espírito Santo. Aí vocês vão entender a função ministerial. O motivo pelo qual a unção existe é para exercermos o serviço. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para. Então Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele está desenvolvendo o seu ministério. Ele está desenvolvendo a sua obra na completa e total dependência do Espírito Santo. Não é glorioso isso? É maravilhoso. Mas temos mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O que estamos fazendo, queridos irmãos e irmãs, é estabelecer os fundamentos. Estou insistindo nisso por entender ser importante. Para verificarmos como que a palavra de Deus ela é plena, ela é cheia, ela é rica, mostrando-nos de modo claro a realidade ministerial do Espírito Santo. E agora estamos vendo de modo específico na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Atos 10, 36 a 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos e irmãs, de que modo o Senhor Jesus Cristo realizou o seu ministério, o seu serviço? Na completa e total dependência do Espírito Santo. Então veja como isso é importante para nós. Como é importante nós discernirmos o que significa isto. Aqui o quadro, depois os irmãos podem se localizar. Aqui fala-nos daquela experiência do centurião de Cornélio. Quando ele tem aquela visão, ele manda chamar Pedro, e Pedro vai então, e começa Pedro então pregar para Cornélio. Esse é o contexto que nós nos encontramos aqui. E Pedro diz essas palavras: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo. Olha só. Irmãos e irmãs, de que maneira o Senhor Jesus realizou a sua obra, o seu serviço, o seu ministério? Totalmente na dependência do Espírito Santo. Vamos pegar uma outra passagem. Nesse mesmo livro, capítulo 1 agora, só para nós entendermos uma fala aqui, olha que impressionante. 1, verso 2 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: até o dia em que, depois de haver dado, está falando de Jesus, mandamentos por intermédio
do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. De que maneira, então, o Senhor Jesus transmitiu, deu os mandamentos aos apóstolos? Pelo Espírito Santo. Jesus vivia uma vida 100% dependente do Espírito Santo.